Sexta-feira é dia de falar de meio ambiente. O Brasil, mais uma vez, foi palco de uma tragédia ambiental. Desta vez foi na cidade do Recife, uma chuva muito forte, concentrada, que provocou inundações, deslizamentos. A gente conhece essa história, né? E levaram à morte de mais de uma centena de pessoas. O número, neste momento, 127. Infelizmente, tragédias desse tipo têm sido recorrentes no país. Os especialistas da área ambiental vêm falando disso há muito tempo. Mas a questão é, será que esse é o novo contexto, o novo normal? Nós estamos diante já das consequências das mudanças climáticas? Será que essas tragédias poderiam ser evitadas? O que precisa ser feito, né, nas cidades em relação às infraestruturas urbanas? Então a gente vai conversar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP, está sempre com a gente aqui às sextas. Professor, bom dia. Bom dia, Luciane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Quantas e quantas tragédias, né? Inclusive já superou na história uma das tragédias do estado de Pernambuco. A questão é, a culpa é do clima? O que está acontecendo com o clima no país? Roxane, eu vou citar alguns eventos extremos que aconteceram em menos de um ano no país, para que a gente tenha um contexto melhor de como a situação está se configurando, né? Nós tivemos no final de julho, início de agosto do ano passado, uma frente fria entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que segundo os meteorologistas, ela foi talvez a maior da história, né? Ou está entre as maiores, as mais intensas da história. E meses depois, nesses mesmos estados, né, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós tivemos extremos de temperatura. No Rio Grande do Sul, no interior, temperaturas em torno de 43 graus, no oeste de Santa Catarina, 46 graus, ou seja, saímos de um extremo e fomos a outro em questão de meses. Nós tivemos aquela seca sem precedentes históricos, né, na região central do Brasil, no ano passado. Depois, em dezembro, chuvas muito intensas no estado da Bahia. Em janeiro, chuvas muito intensas em Minas Gerais. Toda aquela tragédia de Petrópolis, com 250 milímetros, que é a chuva prevista para cair ao longo de todo um mês, concentrada em 24 horas. Depois, como se não bastasse, em Angra dos Reis, choveu 650 milímetros em 24 horas, ou seja, uma chuva equivalente a 3 meses em apenas um dia. Nós tivemos também eventos intensos aqui em Franco da Rocha, perto de São Paulo, e agora essa tragédia no Recife. Realmente o clima ele não está se apresentando de uma maneira convencional, e sem esquecer aquele ciclone que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente, que ao invés de ele se afastar do continente, ele se aproximou e foi caminhando pela costa como se fosse um furacão de águas geladas, né? Não recebe esse nome porque os furacões eles surgem em águas quentes, mas o comportamento foi muito similar, um comportamento anômalo, gerando tempestades, ventos muito fortes no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Ou seja, em menos de um ano, nós passamos por vários eventos desse tipo. O clima não está se comportando de uma maneira convencional, não são situações esporádicas, choveu muito numa determinada localidade, mas no resto do país o clima segue normalmente. Não, nós estamos enfrentando os efeitos das mudanças climáticas. As mudanças climáticas já estão entre nós sofremos isso cotidianamente e não é mais uma possibilidade, uma aposta para o futuro. Essa é a realidade com a qual a gente tem que trabalhar. Agora, nos adaptar às consequências dessas mudanças, primeiro temos que assumir que elas estão acontecendo. E outra é nos adaptar a essa realidade com ações preventivas, com ações diretas, especialmente do poder público, professor, nas infraestruturas, nas cidades, nas moradias, em encostas, enfim. A gente vai ter que se adaptar, eu digo, as cidades, os governos, o poder público vai ter que se adaptar e rápido a isso tudo, senão a gente vai ver tragédia seguida de tragédia. A primeira coisa que você mencionou que é fundamental é que o governo, os políticos reconheçam a existência das mudanças climáticas, as consequências das mudanças climáticas e comecem a trabalhar efetivamente com isso nos seus planos de governo, nas políticas públicas,
porque as tragédias, elas vão continuar acontecendo se nós não tomarmos providência. É necessário também prestar muita atenção, eu sempre bato muito nesse ponto para diversas situações, que é analisar os prognósticos climáticos e acompanhar os prognósticos meteorológicos. É muito triste verificar que, depois de uma tragédia configurada, vem um prefeito dizendo, não, a gente recebeu um informe, mas sempre chove. E foi o que aconteceu agora recentemente, com a declaração do governador de Pernambuco, dizendo, não, nós recebemos um informe, mas sempre chove, enfim, né? É a inação que levou à morte de mais de 100 pessoas. O que poderia ser feito numa situação emergencial? Nós muitas vezes não temos condições de prever o exato volume de chuva, mas é possível prever que ela será muito intensa, e isso com vários dias de antecedência. Então isso pode mobilizar a Defesa Civil dos municípios para que ela providencie, né, a retirada temporária das pessoas das áreas de risco. Então isso precisa de um trabalho de coordenação, inclusive com a polícia, para garantir a segurança dos imóveis que vão ficar desocupados, tá? Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, a gente precisa adaptar a infraestrutura das nossas cidades, porque a grande maioria das nossas cidades sequer dá conta, né, de chuvas um pouco acima da média, o que dirá esses volumes muito expressivos. Absurdos. Exatamente. E uma outra questão também muito importante, há vários aspectos que precisam ser considerados, mas há uma questão muito importante, que é das pessoas que moram em área de risco. O que eu venho dizendo é que as pessoas não vão para a área de risco porque elas querem, porque elas acham legal, porque elas acham bonito morar na encosta. Não, elas vão por falta de opção. Nós precisamos ter uma política habitacional para a população de baixa renda no país. Nós não temos essa política, nós não temos nada voltado para isso. E eu não estou dizendo de dar as casas para as pessoas gratuitamente, não. Você analisa a situação de cada pessoa, porque inclusive tem pessoa que não quer isso, ela quer pagar pelo imóvel, mesmo que seja uma quantia que caiba dentro do orçamento dela, mas nós não podemos falar em remoção de pessoas de área de risco sem ter uma política habitacional atrelada a isso, porque senão as pessoas saem de uma determinada área e vão para outra área. Quando as pessoas saírem das áreas de risco, essas áreas elas têm que ser recompostas, né? Os rios, vegetação, encostas. Então, é um trabalho integrado que um município muitas vezes não vai conseguir resolver sozinho. Isso depende da ajuda do governo estadual, que precisa, em muitos casos, uma ajuda do governo federal. Ou seja, é um trabalho integrado. Se nós não encararmos isso com seriedade, nós teremos a repetição cada vez maior dessas tragédias, porque elas estão, infelizmente, apenas começando. Frequentemente, a gente analisa, né, na coluna, Roxane, o programa partidário dos candidatos a governador, a prefeito, sem citar nomes, né? E as análises que eu tenho feito, nas análises eu constato que são poucos os candidatos, os partidos que se debruçam de uma maneira mais intensa em relação às questões ambientais. O fato de constar isso no programa de partido não significa que isso será executado, mas já mostra qual é o nível de interesse, o nível de preocupação que o candidato ou candidata, que o partido tem em relação a esse tema. Então, eu venho aconselhando as pessoas, antes de escolher, né, vou escolher quem vai assumir o governo do Estado, deputados, senadores, procure saber quais são as diretrizes partidárias, o interesse do candidato, da candidata, na solução desse tipo de problema, porque isso não é uma eventualidade. Eu citei aqui diversos eventos extremos que ocorreram em menos de um ano, e são eventos muito significativos. Não é apenas uma chuva intensa que cai num determinado bairro e causa muito estrago e pode levar à morte algumas pessoas. Não, isso tem atingido regiões inteiras, cidades inteiras, regiões metropolitanas, enfim, é um estrago considerável e a gente tem que trabalhar sobre isso para poder evitar que essas tragédias voltem a repetir dessa maneira. Não tenha dúvida, tá aí, estão aí os exemplos para qualquer um enxergar questões relacionadas à saúde pública e questões relacionadas ao clima, ao meio ambiente, tem consequências enormes, a gente está vendo isso, né? Então o professor falou, são dois níveis, um é prevenir, agir no momento de prevenção, ter coragem, consciência, tomar atitude, por exemplo, para deslocar as pessoas, fazer grandes deslocamentos, né?
de grupos populacionais nesse momento, e outro no nível, como o senhor disse, de planejar isso tudo. Quer dizer, está faltando muita coisa, essa é a verdade, muita coisa, né? Muita coisa. Professor Pedro Luiz Cortes com a gente sempre aqui às sextas, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tem o canal no YouTube, Ambiente é o Nosso Meio, então você pode acompanhar nossas conversas semanais, tanto no canal quanto na publicação que fazemos em nosso portal jornal.usp.br. Professor, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima semana.